amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Se não me falha a memória, eu tinha terminado a explicação no domingo passado dos discursos, ou melhor, tinha começado a discorrer e a explicar a técnica lucana dos discursos esparramados neste livro aqui dos Atos dos Apóstolos. Foi exatamente isso. Bom dia, padre. Bom dia a você que nos acompanha todo domingo aqui no nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Sim, exatamente. O senhor estava falando, ou falou-nos, no nosso último programa, que é simplesmente inimaginável pensar estes discursos serem exatamente de Pedro, de Paulo e de Barnabé. Por quê? Porque aí o senhor entrou na temática da análise narrativa. O narrador, a pena é de Lucas, e ele, enquanto tal, ele pode organizar os personagens. Tem um livrinho chamado Análise Narrativa da Bíblia, em português. Talvez ele possa ajudar o nosso telespectador. É muito bom. Lá ele fala das qualidades de um bom narrador nas narrativas da Bíblia. A mim me ajudou muito a entender, Em outras palavras, foi o que o senhor falou. Claro, hoje nós não faríamos uma coisa desta. Eu não escreveria um discurso meu, feito por mim e atribuído a ele. Mas no passado, na antiguidade, isto era comum, até mesmo em livros profanos que nada têm a ver com a Bíblia. Diversos discursos colocados na boca de personagens que nunca os pronunciaram daquela forma, ainda que se respeite ou se respeitasse a ideia deles. É o que faz Lucas. Coloca na boca de Pedro, mas respeita a evolução teológica, pequenininha ainda, naqueles anos 30. Não era mais a sua dos anos 80, 90. Ô padre, mesmo assim, quando nós olhamos a narrativa, mesmo cheia de tensões, incompleta, um versículo o discurso ou é outro, completo. um versículo ou outro que poderia ser um pouco mais modelado, evoluído, no todo da mensagem, há um anúncio catequético. Isso significa que o autor, no caso Lucas, era, para sua época, um homem preparado. A pergunta é, se esse discurso não é de Pedro, mas é de Lucas, de onde Lucas bebera para ter condições de... Fontes orais. Certamente fontes orais que chegaram até ele. E como eu disse em outros domingos, em outros programas, podia perfeitamente haver pessoas que ainda se recordavam de como a pregação começou a ser feita em Jerusalém. 70 anos não era uma idade proibitiva para aquela época, embora fosse já exceção, mas não era considerada uma idade impossível de se viver. Foram fontes orais. Lucas não tinha, para estes primeiros capítulos e para este início em Jerusalém, outras fontes a não ser as orais. Agora, não quero dizer também que todas essas fontes orais vieram de gente de 70 anos, que estiveram realmente lá. Eram fontes variadas. E ele as trabalhou da melhor forma como ele pôde, compondo, como está aqui, um mosaico. O senhor que certamente tem mais acesso, inclusive, ao texto no original, que é no grego,
É um grego erudito, padre? É O um grego de Lucas simples, é um grego erudito, sim. inclusive dos Atos? Inclusive dos Atos. Atos e terceiro evangelho. E mais, Pedro não falava grego. Curioso isso. Mas, Pedro falava aramaico. Devia entender mas hebraico. cogita-se que quem transitava ali por influência das relações comerciais e do helenismo ali, Sim. ali não se falava em grego? Falava-se grego em Jerusalém, que era uma cidade cosmopolita, mas isto para classes mais elevadas, para o comércio, para relações com outros países, nós diríamos hoje internacionais, mas não fica bem isto na boca de um pescador simples da Galileia. Então, se com grego já era assim, imagina-se com latim, né? Aí é que não... Não, de jeito nenhum. Era para corte Pedro não devia mesmo. falar latim também. Era aramaico. Muito bem. Como os outros também, hein? Todos aramaicos e galileus. E de origem humilde. Nós não podemos confundir um pobre de hoje com um pobre daquela época. O pobre de hoje é muito Anaú, mais né? pobre do que naquela época. Por quê? Mas você está Anda calculando aqui nesta- a pobreza na anda aqui dimensão nesta material? cidade, anda aqui nesta cidade de São Paulo e você vê de tudo. Você vê habitante de rua, gente maltrapilha, gente morrendo de frio, nesses dias frios, porque estamos passando. Você vê de tudo. Na época, no século I, eram pessoas humildes, de classe humilde. Não eram aristocráticos, não eram pessoas de nível elevado, mas eram pessoas que tinham o necessário para levar uma vida digna, uma vida modesta. Ou seja, porém tinha digna. sua casa, sua família, seu trabalho. Exatamente. E Pedro tinha a casa dele, porque se fala até da sogra que estava doente na cama com febre. Ô padre, ainda que, já que a gente abriu esse parêntese, certamente vai se levantando curiosidades aqui para a gente, inclusive para o nosso telespectador. Se os apóstolos, por exemplo, Pedro e os outros discípulos, falavam mais em aramaico, e nas sinagogas, na hora do culto, na hora dos louvores? Aramaico também. Aramaico também? Não mais o hebraico? Também. Não. Ou salvas e sessões? Quando os Atos foram escritos, Pedro já tinha morrido. Pedro já tinha morrido há 20 anos, pelo menos. Portanto, quando a seita cristã, já podemos dizer o cristianismo, começou a se esparramar pela bacia oriental e ocidental do Mediterrâneo, Pedro já não estava mais aqui entre nós. E podemos dizer os outros 10 também com Pedro, os outros 11 também com Pedro. O que a igreja nunca mais sentiu necessidade de refazer foi um colégio de 12. Matias foi o único. Depois que foram morrendo, nunca mais existiu um colégio de 12. Mas hoje ela acredita, através da sua teologia ordenada, que o bispo é sucessor dos apóstolos. Mas não dos 12. Que significa dizer? Que ele não é sucessor de Tomé, ou sucessor de Pedro, ou sucessor de André. Ele não é dos 12. Ele não viu Jesus, não caminhou com Jesus. Mas o Papa é, de acordo com a teologia da Presbyterorum Ordinis, por exemplo, não? Porque se ele não é, ele não quebraria aquela questão da tradição. Desculpe entrar num assunto que... Porém, precisa entender, o Papa não tem atualmente os mesmos poderes que tinha Pedro. O Papa não viu Jesus ressuscitado, o Papa não recebeu nenhuma nova revelação, o Papa não escreveu nenhum livro inspirado. Ele é sucessor de Pedro, no sentido de que Pedro foi o líder da primeira comunidade e ele continua
na liderança de uma comunidade que hoje tem a expansão do mundo. Só nesse sentido. E liderança essa que se pauta no serviço, né? Na questão do serviço. No serviço, na autoridade também, mas autoridade feita para servir e não para se autopromover. Muito bem. Obrigado, padre. Então a gente continua a nossa leitura depois do intervalo, né? Depois do intervalo, Eu acredito sim. que já deu intervalo.